Eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora vamos conhecer o objeto de conhecimento da aula 1. Objeto de conhecimento, isomeria plana. Detalhamento, introdução à química orgânica, o conceito de isomeria plana, isomeria de cadeia e posição. Agora vamos à nossa aula. Nesta aula, nós vamos fazer uma introdução, à química orgânica. Então, a gente vai abordar a história dos compostos de carbono como produtos de origem na matéria viva e a transição para outra concepção dessa classe de substâncias. E também vamos mostrar algumas aplicações no cotidiano. Então, nós vamos iniciar falando um pouco de como os cientistas eles viam a química orgânica no século XIX. Eles pensavam, ou eles achavam, que os compostos orgânicos só poderiam ser obtidos de organismos vivos. Eles acreditavam nisso. Então, isso aí ficou conhecido como a teoria do vitalismo. Só que essa crença aí começou a se ter uma dúvida, Alguns cientistas começaram a duvidar sobre isso. E aí, em 1828, Friedrich Hull, ele no laboratório, ele conseguiu sintetizar a ureia. A ureia, ele é um composto orgânico. E aí, o que aconteceu? Ele derrubou a teoria de que na química orgânica, os compostos orgânicos só poderiam ser obtidos através de organismos vivos. E a partir daí, a química orgânica, ela se desenvolveu, Ela começou a se desenvolver. E aí a gente percebe a presença dela, da química orgânica, nos medicamentos, nos produtos de limpeza e nos cosméticos. E aí, bacana, professor, se descobriu que a química orgânica, os compostos orgânicos, podem também ser sintetizados. E aí surge o quê? A química orgânica hoje. O que diz a química orgânica hoje? A química hoje, ela é definida como o ramo da química que estuda os compostos que contêm carbono, que são chamados de compostos orgânicos. Tá? Então, quando a gente vê as estruturas, já sabe que ali é um composto orgânico. E que naquele composto orgânico, ele contém o carbono. Então, a química orgânica hoje, ela se expandiu, E nessa expansão surgem-se vários compostos orgânicos que são utilizados como matéria-prima para muitos produtos que nós utilizamos hoje. E aí você deve estar se perguntando, onde que eu encontro a química orgânica? Você pode encontrar a química orgânica em tudo, mas eu quero falar da química orgânica presente, sabe aonde? Nas emoções. Vocês lembram que eu disse para vocês que a química orgânica, ela é imensa. Muitos produtos existem na química orgânica. Mas eu quero falar sobre a química das emoções. E trago para vocês uma pergunta. Não sei se vocês já se perguntaram. O que nos torna humanos? Será que é o fato de termos consciência, a gente se apaixonar, a gente ter sentimentos? Eu, acho que uma coisa que nos separa, por exemplo, dos robôs, é que sentimos uma ampla gama de emoções. Da felicidade, a tristeza, da raiva e medo. Existem 5 emoções básicas. Todo ser humano tem essas emoções. Uns têm muitos, outros têm poucos.
Alguns existe um desequilíbrio e uma dessas 5 fica em excesso, outras ficam sem excesso. São essas aqui as 6 emoções básicas que a gente tem, que é a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, também temos a surpresa e tem o nojo. Mas aqui eu tenho apenas 5. Você sabia que cada emoção dessa, ela tem um propósito. Cada emoção dessa produz um composto orgânico, produz uma substância orgânica que são conhecidas como as moléculas da alegria. Cada emoção, como eu disse, ela tem um propósito. A alegria, ela vai garantir a sua felicidade. O medo vai garantir uma segurança. Já pensou se a gente não tivesse medo, gente? A gente queria fazer tudo, né? A alegria, ela vai trazer a felicidade, né? Assim como o medo vai trazer uma segurança. Aí a raiva, nós temos raiva, né? Ela busca a justiça. Mas aí a gente tem que ter um equilíbrio aí nessa justiça, hein? Temos o nojinho. O nojinho é super interessante, né? Por quê? Porque ele vai nos proteger, gente, de algum alimento contaminado, né? O primeiro momento que o corpo dá sinal é o cheiro, né? A gente cheira alguma coisa e diz assim, eita, não tá legal isso. A gente já fica, faz caras e bocas, né? Não quer. E temos também aí, né, a tristeza. A tristeza, essa emoção, ela mostra que alguma coisa não está bem, que a gente precisa de ajuda. E a gente precisa nos conhecer em relação a essas emoções, porque elas podem estar em grande concentração ou em pequenas concentrações, as suas moléculas da alegria, né? Caso você esteja muito triste, isso aí pode levar à depressão. E a depressão, ela é uma doença e ela só é curada através de especialistas, tá bom? E agora nós vamos conhecer algumas fórmulas que representam os compostos orgânicos. Temos aqui 3 tipos de representações dos compostos orgânicos. A fórmula condensada, a fórmula de traços e a fórmula molecular. O que seria a fórmula condensada? Ela mostra os tipos de ligações entre os átomos de carbono, que é representado por esses traços, como vocês estão percebendo nesses exemplos. A fórmula de traço, ela é uma fórmula simplificada. Ela omite, gente, os elementos carbono e hidrogênio, como vocês podem perceber. Né? Ela vai omitir, tá bom? E cada extremidade ou ponto de interseção aqui nessa cadeia, ela vai representar aqui, eu estou bem aqui, deixa eu mostrar para vocês, ela vai representar, ó, um átomo de carbono, tanto no ponto de interseção como nas extremidades. Já a fórmula molecular, observem aqui nos exemplos, representam a quantidade de carbonos que formam a molécula, tá bom? E agora, vamos definir que são compostos orgânicos. Vocês ouviram muito na minha fala essa palavra, compostos orgânicos, e vocês vão ouvir bastante. Então, os compostos orgânicos, eles são formados por ligações covalentes. Essas ligações covalentes, que são representadas aqui, ó, por esses traços. Então, todo tração desse aqui, ó, é uma ligação covalente. Além disso, os compostos orgânicos apresentam no esqueleto da cadeia carbônica, que é essa aqui, ó, cadeia carbônica, apresenta no esqueleto átomos de carbonos. E esses átomos de carbonos, eles podem estar ligados com outros elementos, como o hidrogênio, na maioria das vezes, ou com outros elementos, como o oxigênio, também pode ter nitrogênio, enxofre.
Os compostos orgânicos, eles podem ser biológicos ou sintéticos. E também eles podem apresentar cadeias, tipos de cadeias. Aqui, por exemplo, eu só tenho cadeias do tipo abertas, saturadas. Então, observe que quando eu falo compostos orgânicos, ela tem essas características, ok? Aqui, gente, eu tenho um composto orgânico. Ele é diferente, né? Aqui nesse caso, eu digo que esse composto orgânico, ele é um composto misto. Por que que ele é um composto misto? Porque ele é formado por um composto de cadeia fechada, tá? Que pertence a um grupo chamado de compostos aromáticos. Mas por que compostos aromáticos? Porque os compostos aromáticos, na sua forma estrutural, como nós estamos vendo aqui, ele é formado por 6 carbonos, tá? Como vocês estão percebendo aqui, ele é formado por 6 carbonos e ele possui ligações duplas, que essas aqui são chamadas de ligações duplas, alternadas entre si. Eles são chamados de composto aromático. E observe que ligado a esse composto aromático, eu tenho uma cadeia aberta, né? E observe que a estrutura, a forma como ela é representada, essa cadeia aberta ligada ao meu anel aromático, é de traços, tá? Esse composto, ele tem um nome. Todo composto orgânico tem um nome, tá, gente? E esse composto é feniletilamina. Esse composto, ele é responsável pela sensação de bem-estar, tá? Aqui eu tenho um outro composto, eles são compostos cíclicos, ok? São compostos que são formados, né, por cadeias fechadas. Observem aí também, né, que ele tem várias funções orgânicas presentes nesses ciclos. Esse composto é chamado de teobromina, que é presente, ela está presente nas sementes de cacau, né? O cacau, vocês sabem que é uma matéria-prima, né, utilizada para fazer o chocolate. E a teobromina, ela tem uma função também. Ela dá aquela sensação de alegria. Então, quando a gente come o chocolate, a gente tem aquela sensação de prazer, de alegria, né? Claro, por alguns minutos, tá, gente? Isso aí não vai durar pro resto da vida, não. Alguns minutos a gente tem aquela sensação agradável. Isso é quem é responsável por isso é a teobromina. Agora eu quero falar sobre um fenômeno que ocorre entre os compostos orgânicos, que é chamado de isomeria. Não esqueçam, isomeria é um fenômeno. Como é que ocorre esse fenômeno, professora, de isomeria? Esse fenômeno ocorre quando você tem 2 ou mais substâncias químicas que têm a mesma fórmula molecular, possui a mesma fórmula molecular, mas ele tem estruturas moleculares diferentes. Então, observem aqui comigo que eu tenho aqui o composto chamado de propanal e eu tenho a propanona. Observem que eles pertencem, né, a funções químicas diferentes. Quando o composto orgânico tem essa função orgânica, ele tem um nome, ele é chamado de aldeído. Quando ele tem aqui esse grupo aqui, é chamado de cetona. Então, aqui eu tenho 2 estruturas moleculares que pertencem a funções químicas diferentes. Mas eles têm algo que é bem comum entre eles. Eles têm a mesma fórmula molecular. Aqui, gente, eu tenho, nesse composto orgânico, eu tenho 3 hidrogênios, 3 carbonos, desculpa. Eu tenho 6 hidrogênios
e um oxigênio. Essa é a minha fórmula molecular do propanal. E a propanona? A propanona, ela também é formada por 3 carbonos, 6 hidrogênio e 1 oxigênio. Ocorre isomeria entre esses compostos orgânicos? Sim, ocorre. Quando eles têm a mesma fórmula molecular, essas substâncias são chamadas de isômeros. Não esqueça esse nome, isômeros. Aqui nós temos os isômeros, né? Mais um exemplo de compostos que possuem isômeros. Então, para ter isômero, né, o composto tem que ter a mesma fórmula molecular e ter diferentes fórmulas estruturais. Então, observem agora que eu tenho dois compostos orgânicos. Aqui, nesse caso, eles pertencem à mesma função orgânica, que é o hidrocarboneto. O que seria o hidrocarboneto? O hidrocarboneto é aquele que é formado, né, a sua cadeia carbônica é formada apenas por carbono e hidrogênio. Tá? Isso que é um hidrocarboneto. Observem aqui que a diferença está no tipo de cadeia. Uma é cadeia normal e a outra é cadeia ramificada. Agora, tudo bem, eles têm essas características, mas a fórmula molecular são iguais desses compostos orgânicos? Se for iguais, eu posso dizer que aqui ocorre um fenômeno chamado de isomeria e que eles são isômeros. Tudo bem? Então, observem aqui comigo que nessa estrutura eu tenho 4 carbonos e 10 hidrogênios. Num composto chamado isobutano, eu tenho 4 carbono e 10 hidrogênio. Então, tem isomeria? Tem isomeria. Então, aqui tem isômeros. Muito bem. Eu já sei identificar quando existe isomeria. Eu sei que quando existe isomeria, os compostos orgânicos são chamados de isômeros. E a isomeria, ela pode ser de 2 tipos. Isomeria plana ou isomeria constitucional. O que seria isso? O que seria isso, né? No caso da isomeria plana, os átomos estão ligados de formas diferentes na molécula. Na isomeria espacial ou estereoisomeria, os átomos estão ligados também na mesma ordem, mas eles estão dispostos, estão em posições diferentes no espaço. E a gente vai conhecer esses 2 tipos de isomeria, tá bom? Agora, nós vamos começar a conhecer a isomeria plana do tipo de cadeia, tá? Como é que eu identifico uma isomeria plana de cadeia? Eu identifico ela quando ela apresenta a mesma fórmula molecular entre si e elas vão diferenciar em cadeia, tá bom? Lembrando que aqui eles têm que pertencer à mesma função química. Aqui, olhando um propeno e o ciclopropano, a gente observa que eles pertencem à mesma função química, eles têm a mesma fórmula molecular e que a diferença está no tipo de cadeia, né? Uma é cadeia aberta e a outra é cadeia fechada. Então, quando você tem essas características, você diz que ocorre a isomeria, que tipo? Plana. É uma isomeria plana. Mas que tipo de isomeria é essa? É isomeria plana de cadeia, tá bom? Então, são essas observações que vocês precisam fazer para identificar. Aqui eu trago novamente, né, um outro exemplo de isomeria plana, né? Observe que você tem o ciclopentano e o metilciclobutano, que é o nome, né, do
do composto orgânico. Observem comigo aqui, ó. Ele tem o primeiro composto, ele tem 5 carbonos e ele tem 10 hidrogênio. O próximo, que é o metilciclobutano, ele também é formado por 5 carbonos e 10 hidrogênio. Então, eu percebo que eles têm a mesma forma molecular, tem isomeria. Mas que tipo de isomeria ocorre entre esses dois compostos orgânicos? A isomeria de cadeia. O que caracteriza uma isomeria de cadeia? Pertencerem à mesma função química, ambos pertencem. Função química, hidrocarboneto. Terem a mesma fórmula molecular. Observem comigo que eles têm a mesma fórmula molecular, tá? Então, o primeiro composto, ele é de cadeia fechada, fechada, normal, e o outro ele é cadeia fechada, ramificada. Aqui é um outro exemplo de cadeia, né? O 2-hexino, que é o nome do composto, e o ciclohexeno. Observem que eles também pertencem à mesma função química, hidrocarboneto, e vão diferenciar, gente, no tipo de cadeia, tá? E possui também aqui a mesma fórmula molecular, por isso que é o isômero de cadeia. Outro exemplo de isômero de cadeia, o N-butano e o isobutano. A diferença está, um é de cadeia linear, né? O que é cadeia linear? É quando as extremidades estão livres, e o outro é de cadeia ramificada. Agora a gente vai falar sobre isomeria de posição. É a mesma coisa, precisa ter a mesma fórmula molecular, os dois compostos, só que vai ter uma diferença na posição. Se for uma ramificação, na posição da ramificação ou da ligação. Ó, isso aqui, gente, é uma ramificação, chamada de metil. Observe que no primeiro composto está na posição 2, e no composto 2 está na posição 3. Então, quando essas ramificações estão em posições diferentes, eu digo que a isomeria não é mais de cadeia, e sim uma isomeria de posição. Aí a gente vai fazer algumas aplicações aqui, né, entre os compostos de fórmula. Aí nós temos aqui, eu tenho um composto de cadeia normal e um composto de cadeia ramificada. Vocês concordam comigo, né, que eles pertencem à mesma função química, que é hidrocarboneto, e eles também possuem a mesma fórmula molecular, né? Como vocês podem perceber, né? Aqui eu tenho 4 carbonos e 10 hidrogênio, e na cadeia ramificada eu também tenho 4 carbonos e tenho 10 hidrogênios. E aí, gente, o que vocês acham? É uma isomeria de cadeia ou uma isomeria de posição? Quem disse que é uma isomeria de cadeia, está correto, ó. É uma isomeria de cadeia, tá? O que é isomeria de cadeia? Ela ocorre quando os compostos orgânicos têm a mesma fórmula molecular, possui diferentes arranjos na cadeia de carbono. Em outras palavras, é um tipo de isomeria onde as sequências de átomos de carbono são reorganizadas de maneiras diferentes. É isso que a gente observa, não é verdade? E aí, essa reorganização, né, dessas cadeias, elas resultam em isômeros. Lembrando que apesar de serem isômeros, têm estruturas distintas, não são iguais. Temos aqui uma segunda aplicação, né? Os compostos abaixo apresentam que tipo de isomeria? Observem aí, gente, que agora, na minha cadeia carbônica, eu tenho o quê, gente? Eu tenho
uma ligação dupla. Quando eu tenho uma ramificação ou ligações, seja ela ligação dupla ou ligação tripla, na cadeia carbônica, já acende uma luzinha, não é verdade? Vocês concordam comigo? Opa, isso aí pode ser uma isomeria de posição. Então, observe que o primeiro composto, ele é chamado de but1-eno, e o segundo composto, ele é chamado de but2-eno. Observe a posição, né, da dupla, hein? No primeiro composto, a dupla está entre o carbono 1 e 2, e no segundo composto, a dupla está entre os carbonos 2 e 3. Logo, posso concluir que aqui a isomeria plana é de posição. Ó, aí a resposta de posição. E aí a gente tem aqui, né, um comentário. São isômeros de posição porque apresentam a mesma função, mesmo tipo de cadeia, mas existe aí uma diferença, né? Posições no caso da ligação dupla, né? Então as ligações duplas estão em posições diferentes. No but1-eno, a ligação dupla está entre os carbono 1 e o 2. No but2-eno, a ligação dupla está entre os carbono 2 e 3. Ok? Muito bem. E agora, depois, né, da gente conhecer esse fenômeno, né, que ocorre entre compostos orgânicos, que é chamado de isomeria, e que esses compostos orgânicos são chamados de isômeros, a gente volta ali a perceber aonde que eu posso também encontrar a química orgânica. E aí a gente está aqui no Café Consciência, tá? É um quadro bem interessante, o Café Consciência, ele vai trazer curiosidade, ele pode trazer um experimento, ele pode trazer um convidado, tá? Para explicar algo para a gente. E aí, nós vamos, hoje, né, no Café Consciência, nós vamos assistir um vídeo. E esse vídeo, ele vai nos falar sobre a presença de moléculas orgânicas no chocolate. Só que ele não vai falar, né, do chocolate branco ou do chocolate ao leite, ele vai falar do chocolate amargo, porque cada tipo de chocolate existe um composto orgânico, viu, gente? Mas vamos logo conhecer esse chocolate amargo, o que ele tem para nos dizer. Olá! Vocês querem chocolate? Existem 3 tipos de chocolate: ao leite, o branco e o amargo. E eu escolhi o chocolate amargo para falar. O chocolate amargo, ele é composto por sementes de cacau, um mínimo de manteiga de cacau, tem pouco açúcar e não tem leite. Esse sabor amargo se deve ao maior teor de cacau, que está acima de 50%. Mas você pode encontrar também chocolate amargo com 70% até 100% de cacau. Na semente de cacau são encontradas 2 substâncias orgânicas: a teobromina, que ela é tóxica para os cães, e a feniletila-amina. Essa molécula, ela está associada à sensação de prazer e bem-estar. Então, coma chocolate. Tá aí, né, gente? Então, encontramos 2 moléculas orgânicas, né? É importante. Elas são importantes porque elas dão aquela sensação de bem-estar e alegria. Então, você tá aí meio triste, aconteceu algo, a química orgânica diz para você: coma chocolate, que a tua alegria vai voltar. Ei, mas também em alguns minutos, tudo bem? E assim a gente termina a nossa aula de hoje e até mais. Tchau!